som dessa música, chamada Eu e o Meu País, o governo chinês fazia, no final de setembro, uma celebração dupla nas redes sociais. A primeira pelo tradicional feriado do Dia Nacional da República Popular da China, comemorado em 1º de outubro. A segunda, cantada a plenos pulmões em uma flash mob promovida na cidade de Wuhan, festejava o renascimento com força e vitalidade da cidade que ficou conhecida no mundo como o marco zero da pandemia do novo coronavírus. Now, in the coming hours, the World Health Organization will meet to decide if the virus represents an international public health emergency, and if so, what should be done to contain the outbreak. A metrópole de 11 milhões de pessoas, localizada no centro da China, fechou por 76 dias de forma abrupta. Àquela altura, o vírus já havia seguido o próprio caminho pelo mundo, causando um impacto por todos conhecido. Mas dentro da cidade e na própria China, as drásticas medidas de contenção neutralizaram a rápida propagação da doença. Os números são questionáveis, mas oficialmente a China teve 4.742 mortes, 80% delas em Wuhan. O número de casos no país é de 92.500. Wuhan ficou em lockdown completo por mais de 2 meses e começou a reabertura em abril. Desde o dia 18 de maio, não foi registrado nenhum caso de Covid de transmissão local na cidade. Mas mesmo reaberta e aparentemente segura, Wuhan segue vigorosamente vigilante, tal como a China, que mantém rígidos controles e promove a seu modo programas de contenção e de vacinação. Há rumores, inclusive, de que o governo de Pequim amplia sistematicamente a população que recebe uma das 4 vacinas em desenvolvimento por lá, antes mesmo da conclusão dos estudos de eficácia. Como é o novo normal no primeiro epicentro da maior crise sanitária do último século? De que forma o Wuhan passou a servir como uma oportunidade para o governo chinês fortalecer a própria imagem? O que aconteceu com o mercado de animais vivos, considerado o primeiro foco da doença no planeta? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio a gente faz contato com a província de Guangxi, no sul do país, onde está o jornalista Marcelo Ninho, que esteve recentemente em Wuhan, de onde escreveu uma ampla reportagem sobre a cidade, publicada na edição do último domingo do Globo. Fique com a gente. Marcelo Ninho, você ficou praticamente uma semana, no epicentro da pandemia na cidade de Wuhan, na China. E na reportagem que você fez para o Globo no domingo, fica claro que é uma cidade que já está, digamos, dentro de uma normalidade, mas que guarda cicatrizes do período da pandemia mais duro, no início do ano. Essas cicatrizes aparecem de que forma? Em primeiro lugar, porque, para mim, como estrangeiro, já causa uma estranheza, porque como muitos dos estrangeiros que moram lá em Wuhan são estudantes, porque é uma cidade universitária com dezenas de universidades, muitos dos estrangeiros que moravam lá não conseguiram voltar. Então os estrangeiros ainda são assim, uma aparição rara por lá, né? Então é uma novidade que está reaparecendo por lá. É a primeira estranheza assim, que tem a ver com essa reabertura de Wuhan. Porque eles tiveram esses 76 dias de reclusão, né? Eles fizeram um lockdown super rígido, que não saíram de casa por 76 dias e reabriram no dia 8 de abril. Só que de 8 de abril até mais ou menos junho, eles começaram a voltar aos poucos à normalidade. Então, por exemplo, aglomerações não eram permitidas, shows. Eu fui a um show de rock, por exemplo, que foi uma das primeiras vezes que eles permitiram fazer um show sem nenhuma restrição de limitação de público. Então, realmente, como eu contei na matéria, é um segundo renascimento, porque eles tiveram aquele primeiro em abril e agora no último mês e meio, eles começaram a reabrir mais. Então você começa a ver a cidade realmente voltando ao normal, ou ao novo normal, né? Porque normal não é. É um normal pós-Covid. As pessoas estão usando máscaras, embora não tenha uma exigência, não há uma proibição
não usar máscara na rua, mas a maioria usa máscara, já virou uma coisa quase automática. As medidas de higiene, as preocupações com higiene aumentaram muito, em todo lugar tem álcool gel e tal. O que as pessoas me contam, as pessoas que moravam lá me contam que a cidade está muito mais limpa, então essa questão de higiene também se expandiu para a cidade inteira. Os restaurantes, tem uma preocupação maior, tem um controle maior também, uma preocupação das autoridades em que a cidade pelo menos também pareça limpa e seja limpa, então as pessoas se preocupam com isso. E tem também as cicatrizes psicológicas, né, porque eles passaram por esse, não é mais o epicentro, né, mas foi o primeiro epicentro. Então a cidade ficou marcada como sendo o início da pandemia. Em 31 de dezembro, a China informou à Organização Mundial da Saúde sobre uma série de casos de pneumonia em frequentadores de um mercado de animais vivos em Wuhan. No dia 1º de janeiro, o mercado foi fechado. No dia 9, a OMS divulgou que a doença era causada por um novo tipo de coronavírus. Então tem essa volta à normalidade que eles mesmos ainda estão tentando digerir o que significa isso e com uma certa cautela também. Ô Nini, o que as pessoas relatam sobre esse período de lockdown? Porque foi um lockdown baixado de uma hora para outra, né? Teve gente que não estava em casa e não conseguiu voltar durante mais de 2 meses. E as pessoas não tinham muito acesso à informação no começo, né, do que estava acontecendo. Aquele período foi um período muito confuso para eles, né? Porque já havia rumores desde dezembro de que havia alguma coisa estranha acontecendo na cidade, tinha casos de doença, tinha grupos de WeChat, né, que é o WhatsApp aqui da China, falando sobre coisas estranhas. O governo tentava abafar, não divulgava informações, então isso causou confusão e também até uma certa revolta, né? Então, a partir do meio de dezembro, mais para o fim de dezembro, começaram esses rumores a ficarem mais fortes. Aí teve aquele caso do médico, o caso famoso do médico que começou a alertar os colegas nos grupos de WeChat, e depois que ele fez isso, ele foi chamado na polícia e foi acusado de espalhar rumores. A morte do médico que tinha tentado alertar sobre o surgimento do novo coronavírus virou estopim de uma reação forte contra o governo chinês. E aí no dia 22, pouco antes da meia-noite, à noite, pelo que eu entendi, das pessoas que estavam lá, eles divulgaram que ia começar o lockdown na meia-noite. E muita gente foi pega de surpresa, né? Eu conversei com um brasileiro, o Renato Penelope, que eu até citei na matéria. Ele, por combinar essas informações que ele recebia e o instinto dele, ele decidiu sair. Ele foi pego, ele estava no aeroporto, chegaram a cancelar o voo dele, mas ele conseguiu embarcar, foi no último voo que saiu de Wuhan. Então tinha esse clima de insegurança, mas por outro lado as pessoas, claro, hoje em dia a gente sabe o que é pandemia, mas naquela época era poderia ser um novo SARS, né, como teve aqui, a epidemia que foi controlada, não tem como comparar com a Covid-19, mas ninguém tinha uma noção exata do que ia acontecer. O presidente da China, Xi Jinping, visitou hoje, pela primeira vez, a cidade de Wuhan, o epicentro da epidemia do novo coronavírus. Uma sinalização importante de que, para o governo, pior já passou. Nínio, na sua matéria, a gente percebe uma presença muito forte, tanto do Partido Comunista, como da exaltação da figura do Xi Jinping. O quanto que isso ocorre por causa da pandemia, ou de fato essa já é uma cidade que já tinha marca da forte presença do partido nas ações dentro da província de Wuhan? Eu não diria que Wuhan era uma cidade com uma presença mais forte do que em outras cidades da China. Eu diria que até tinha menos, porque é uma cidade
que não fica perto. Pequim, que é a capital, tem uma sensação de controle e vigilância muito maior, de presença do governo, porque o governo está lá. Wuhan, inclusive, é a capital do punk, né? E como é uma cidade universitária, também tem um clima mais descontraído e mais irreverente. É claro que Wuhan está na China, né? Então faz parte desse sistema de partido único que foi... o controle foi muito fortalecido nos últimos anos, né? Desde que o Xi Jinping chegou ao poder. Mas no começo da crise, inclusive, houve uma crise de legitimidade, né? Porque como houve esse período de desencontro de informações, as pessoas passaram a desconfiar que não podiam realmente se guiar pelas informações que estavam recebendo do governo. Então teve um período de uma rara explosão assim, de críticas nas redes sociais, que aqui é incomum, porque tem uma censura muito forte. Isso já não acontece hoje em dia, porque já foi... Muita gente teve as contas suspensas, as pessoas que foram mais críticas tiveram as contas suspensas e tal. Hoje em dia dá para dizer que essa crise de legitimidade se transformou numa oportunidade para o Partido Comunista, porque como eles baixaram essas medidas draconianas, quase super rígidas, e realmente conseguiram conter, passaram a usar isso para exaltar a competência do Partido Comunista e reforçar também a importância da lealdade ao partido e como o partido é competente para proteger a população. Então eles transformaram realmente essa crise de legitimidade no início em uma oportunidade para reforçar não só a presença do Estado, mas o controle também. Nínio, como é que a imprensa local, a mídia estatal, trata essa crise do coronavírus? Tem uma tentativa de descolar a origem da epidemia da cidade de Wuhan? Sim, isso é muito forte, porque como Wuhan ficou muito marcada como a origem da epidemia, isso aí até na mídia estatal e também as pessoas do governo, elas sempre se afastam disso, porque elas não gostam dessa narrativa de que Wuhan é a origem da epidemia. Eles dizem que foi primeiro o surto, mas a mídia estatal está sempre citando, por exemplo, evidências, indícios que o vírus apareceu antes na Itália ou na França, e ao mesmo tempo dizendo que o mais importante não é discutir a origem, mas falar sobre a contenção da epidemia, porque nisso eles foram muito eficientes. Inclusive, eu estive lá no famoso mercado onde teve origem a epidemia, o primeiro surto. Ele está fechado desde janeiro, né? Eles fecharam logo depois do surto e não foi reaberto mais. Então ele está coberto de tapumes, não dá para ver nada. Tem um carro da segurança lá para desestimular curiosos, porque volta e meia passa alguém lá, seja local ou de outras partes da China, porque quer ver como era o mercado. Muita gente diz que jamais vai ser reaberto, porque o governo não tem interesse em criar um lugar de peregrinação, né? Então provavelmente eles vão transformar em alguma outra coisa. Quando eu estive lá, estava tirando fotos e estava tentando conversar com algumas pessoas. Saiu um segurança e conversou, mas não foi hostil nem nada, só disse que não, para eu sair e que eles não queriam atrair muitos curiosos, né? E as pessoas, em geral, elas realmente não sabem, né? Elas realmente não sabem porque não tem muita informação. Não tem informação pela mídia estatal, eles só recebem a narrativa oficial e não tem nenhuma prova definitiva de que surgiu lá. Então, não tem uma discussão muito discreta sobre isso. Eu acho que a maioria das pessoas quer mesmo seguir em frente. O Fundo Monetário Internacional projeta uma expansão da economia da China em 1,9% nesse ano, o que colocaria a China no caminho de ser a única grande economia
a crescer em 2020. Nínio, e para além de Wuhan, que parece que já está nessa nova normalidade, né? Como é que está a vida no restante da China, nas grandes cidades como Pequim? Dá para falar em normalidade ou os controles ainda são muito rígidos? Tem um temor de segunda onda? O que está acontecendo na China? Comparado com o que a gente daqui da China ouve falar do Brasil e dos Estados Unidos e até da segunda onda na Europa, é uma vida normal. Assim, tem restrições muito leves. Assim, claro que é um novo normal, né? Então você tem, por exemplo, é um novo normal com que as pessoas já estão habituadas. Então, por exemplo, quando eu fui para Wuhan, o controle que teve para entrar no aeroporto, você tem que apresentar um aplicativo, que é o aplicativo que tem aqui de saúde, né? Que eles chamam de Health Kit, que é o aplicativo de saúde, que é um aplicativo de rastreamento, né, que indica onde você esteve, se você esteve em áreas de risco e tal. Se você tiver o sinal verde, ou seja, se você não esteve em áreas de risco, você pode entrar nos lugares. Então, para entrar no aeroporto, tive que apresentar esse aplicativo. Meu aplicativo estava verde, entrei. Depois, na entrada do avião, teve a minha medição de temperatura. E aí, na chegada a Wuhan, teve outra medição de temperatura, e a partir daí é a vida do novo normal. Quer dizer, entrando nos restaurantes, entrando em shopping, você tem que apresentar o aplicativo, e na maioria dos lugares tem a medição de temperatura, a maioria das pessoas usa a máscara, mas para a vida chinesa pós-Covid, esse é o normal. Eu acho que ninguém se sente limitado, vamos dizer. Nínio, qual é o protocolo hoje na China caso uma pessoa tenha um contágio de Covid confirmado? Esse é um dos meios de contenção deles, né? Eles são muito rígidos em relação a que os casos são muito raros hoje em dia, né? Os números são muito baixos. Quando tem um caso em alguma região, eles isolam aquela região específica. Então, digamos, tem um distrito, agora, recentemente teve 7 casos num distrito de Xangai. Então, eles restringiram aquela região, começaram a testar as pessoas na região do aeroporto, né? Então, fizeram milhares de testes do dia para a noite, e aí liberaram o aeroporto. Assim que eles fizeram testes, não deu mais nenhum caso confirmado de transmissão local, e aí liberam. E aí você tem as áreas de risco. Então, quando você tem viagens, as pessoas evitam lugares que teve um caso recente, para não perder esse sinal verde do aplicativo. A China está acho que está perto de 90 mil casos desde o início da pandemia. Então, eles são muito rígidos nesse ponto. Eles não dão chance ao azar. Quando tem um caso, eles já isolam, já fazem testes em massa, e é isso. Agora, o medo da segunda onda existe, porque agora está começando o inverno, né? Então, eu já senti alguns indícios de que eles vão se tornar mais rígidos agora com controle. Por exemplo, na semana passada, eu fui no Ministério do Exterior, que eles têm uma entrevista coletiva diária, e não precisava mostrar o aplicativo. Na semana passada já começaram a exigir o aplicativo. Então, eu acho que eles vão se tornar mais rígidos agora por medo de uma segunda onda agora no inverno. Nínio, esses números que o governo chinês divulga, eles são confiáveis? Como é que é o acesso à informação aí? Para você, por exemplo, que é um jornalista estrangeiro. Os números aqui são sempre difíceis, né, de serem verificados. Desde o PIB que eles divulgam todo mês ou todo trimestre até os números da Covid, né? Agora, é muito difícil saber exatamente quais são os números. Eu acho que o indício mais claro de que a epidemia está controlada aqui é que a vida está normal. Então, você vê no transporte público, os trens estão cheios,
os aviões estão cheios, a vida está praticamente normal. Eu acho que depois do choque que eles tiveram no início do ano, que também abalou a imagem deles internamente e no exterior, a minha percepção é que eles não deixariam, se os números estivessem aumentando, eles não deixariam que isso acontecesse, que a vida voltasse ao normal. E também pelo controle que eles têm, tanto pelo aplicativo e tanto pelo esse isolamento que eles fazem quando acontecem casos, pode até ser que os números sejam mais altos do que os divulgados, mas é muito difícil imaginar que um surto em massa em algum lugar fosse abafado e eles não fizessem uma medida assim, um lockdown geral, entendeu? E também tem outra coisa, todo mundo aqui tem celular com câmera, né? Então mesmo com esse controle que eles têm aqui e a censura, seria muito difícil eles controlarem se tivesse hospitais lotados, se tivesse alguma comoção em algum lugar, seria muito difícil eles abafarem completamente um surto. Então a minha sensação, isso é só a sensação, né? E também de estar vivendo aqui, de estar vivendo uma vida quase normal, ou normal, eu diria, comparada para assim, tempos de Covid. Eu diria que os números não são o parâmetro principal, os números podem até não ser precisos, porque você pode discutir também qual é o incentivo que uma província ou outra tem de divulgar os números exatos, porque eles podem ser punidos pelo governo central, então não tem tanto incentivo de divulgar os números exatos, mas eu acho que o maior indício de que a epidemia está controlada é a vida normal, a vida diária aqui voltou ao normal. Agora, claramente, Nini, para a gente encerrar, a China fez uma escolha de contenção muito dura, né, dos locais onde há casos, como você referiu. E aí, como é que a China tem lidado economicamente com isso? Uma série de restrições duras, lugares fechados por mais de 2 meses, lugares eventualmente fechados por completo. Como é que o governo tem atuado para tentar dar conta dos prejuízos e da pobreza que vem junto com essa situação? Eu acho que varia de acordo de província para província, né? Esse ano, uma das prioridades do governo era a erradicação da pobreza absoluta, né? Que foi uma das metas principais do Xi Jinping quando ele assumiu em 2012. O prazo que eles estabeleceram para acabar com a pobreza absoluta era o fim de 2020. Isso também está em discussão, porque eles usam critérios diferentes para definir o que é pobreza e tal. Mas o que eles fizeram depois do lockdown não foram medidas de auxílio, não teve auxílio. Então teve, por exemplo, em Wuhan, muita gente reclamava que não teve, que ficou com o negócio fechado durante mais de 2 meses, não teve nenhuma ajuda do governo. É que aqui eles têm uma economia, né? Eles têm uma tradição de economia, né? Porque eles não podem contar tanto com a ajuda do Estado, então eles já têm uma previsão de economia. E agora, em Wuhan, por exemplo, eles voltaram a todo vapor. Então, as construções voltaram a todo vapor. Você vê construção por todos os lados. Inclusive, uma coisa curiosa também é que empregos, como eu disse que a crise gerou uma oportunidade, a pandemia também gerou empregos, porque, por exemplo, as pessoas que medem a temperatura, então deram empregos para essas pessoas. Tem muito mais gente limpando as ruas, tem muito mais gente fazendo higienização, desinfetando os lugares. Então, nesse ponto, eles acabaram usando a epidemia para criar novos empregos também. Agora, não teve um auxílio do Estado para os negócios, por exemplo, entendeu? Uma coisa que eles estão fazendo agora muito é estimulando o consumo, o turismo. Eles querem reforçar a economia doméstica, né? Não só por causa da epidemia, mas também por causa dessa tal nova Guerra Fria com os Estados Unidos. Eles querem concentrar mais no mercado doméstico, né? Que é gigantesco, então eles podem
podem fazer isso. Então, o que eles é mais um indício de que eles podem transformar essa crise numa oportunidade, é que eles estão reforçando muito o estímulo ao turismo, por exemplo, nessa região que eu estou agora, em Guangxi. Eles estão estimulando muito o turismo doméstico, as pessoas não podem sair do país, né? Até podem sair, mas para voltar é difícil. Então, eles estão estimulando muito o consumo, tem muito estímulo ao consumo doméstico e ao turismo. E a outras áreas da economia. Então, eles querem se concentrar muito na economia doméstica, estão ajudando pequenos negócios, pequenos e grandes negócios, para que a economia doméstica, que já dá indícios, né, de que está crescendo bem mais do que o resto do mundo. Marcelo Ninho, muito obrigada pela participação aqui no Ao Ponto. Até a próxima, bom trabalho para você. Valeu, Ninho, muito obrigado, bom trabalho por aí. Obrigado, foi um prazer. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando, material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está disponível também para quem não é assinante. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.